Bem-vindos a mais um episódio do Pode Transformar, comigo, Angélica Marques. E você já sabe que eu criei esse espaço para a gente falar de transformação de verdade. No teu corpo, na tua mente, no teu espírito e na sua vida profissional. E eu trago aqui nesse espaço, gente, super especial, convidados incríveis para ajudar você a transformar a sua vida aí da sua casa. E hoje não poderia ser diferente. A minha convidada, além de ser assim, especialíssima, já estava me dando uma aula de história aqui que ela vai compartilhar com vocês. Ela é uma mulher extremamente forte, maravilhosa, que tem um projeto incrível que faz florescer as pessoas. Então, é muito especial o que ela veio compartilhar aqui com você hoje. Então, se você quer entender um pouquinho mais de você, fazer as pazes com o seu corpo, você já pega um papel, uma caneta, fica aqui, que ela é maravilhosa. Primeiro lugar, ela é formada em arquitetura e urbanismo. Segundo lugar, ela trabalha com neurociência, neurocientista. Terceiro lugar, ela é indígena, juntou tudo isso e traz uma visão incrível para você entender a linguagem do teu corpo como habitat. É isso, Ana? Acertei? Bem-vinda, Ana Ferreira. Gente, ela é maravilhosa, mas eu vou deixar ela se apresentar. Conta, Ana, quem é a Ana? Bem-vinda, a casa é sua, fica à vontade. Muito obrigada. Nossa, gratidão imensa por essa oportunidade de estar num programa que pode transformar. Eu sou a Ana Ferreira Pancararu, sou indígena dessa etnia homônima, né, do meu nome. Sou lá do sertão pernambucano, venho de lá para essa selva de pedra, então saio da Caatinga e venho para esse movimento todo frenético da cidade. Venho muito nova, né? E a partir da minha própria história é que começa a necessidade de buscar outros corpos, territórios que se encontrem na sua própria história. Eu penso hoje que a maior dificuldade que nós possuímos enquanto ser humano é identificar pontos de transformação em nós, ao invés de apenas no outro ou buscar um salvador externo. Nós somos mestres de nós. E a nossa história é a grande base dessa transformação. Tá vendo, né, gente? Que hoje é profundo aqui. Ana, quando você conta aqui pra gente, né, que você veio jovem, ela nasceu numa aldeia, gente, e aí ela já me corrigiu, porque eu falei, você nasceu na tribo? E isso é uma coisa que é muito comum, né? Nós que fomos educados e temos essa informação fragmentada e que vem lá da época da nossa alfabetização, né, na escola primária, a gente tem essa ilusão, essa história romantizada desse jeito que foi nos passado. E aí ela me ensinou, gente, é nascida na aldeia. E aí, como foi pra você esse choque de chegar numa selva de pedra, você tá falando que você tá vindo lá do sertão, né? E aí você chegar aqui nova e sendo mulher. Vamos primeiro começar como foi sair, porque sair de lá foi... Nossa, foi um desafio, né? Nós somos povos coletivos. Então, não só a família parental é importante para nós, mas todo o aldeamento, porque no nosso aldeamento, e é importante deixar claro que tribo remete aos nativos, né? À selvageria. Então, hoje, nós somos indígenas de aldeia. Então, isso é muito importante. Então, nós somos esse povo que se ajuda, se acolhe, se olha, né? Na aldeia, eu gosto muito, dentro da minha formação de arquitetura, e chegando aqui em São Paulo, percebendo essa gritante... Ai, como que eu posso dizer? Mas essa diferença tipológica, diferença de habitar, pessoas que moram na rua, infelizmente na cidade. Na aldeia nós não temos moradores de rua. Então a gente se ajuda, se auxilia. Sair de lá foi um verdadeiro, nem um parto, foi desafiador.
Então, a minha mãe, acreditando que eu teria uma vida muito mais confortável, materialmente, emocionalmente, fala assim, olha, essa é a sua oportunidade. Tenho aqui o dinheiro da passagem só de ida. Não acredito. Então, só vai. Quantos anos você tinha? 16 anos. Olha que fantástico, né? Essa contribuição. Então, uma menina, né? Apesar de nós mulheres amadurecermos mais cedo, mas é uma menina que sai, né, de uma vivência, de uma aldeia onde todo mundo se acolhe. Isso. Todo mundo se olha ali nos olhos, né? E cuida um do outro. E vem cair em São Paulo, onde é internacionalmente conhecida por ser uma selva de pedras. Muitas pessoas, né, que moram nos mesmos condomínios, na mesma rua, não se cumprimentam, não tem intimidade, não tem essa congruência, né? Não sabe, assim, muitas vezes, quem mora ali. E aí você, com 16 anos, cair aqui, nessa cidade fria. Como foi para você? Primeiro, deslumbrante, né? Eu nunca tinha visto tantos prédios na minha existência. Eu falei, nossa, que lugar lindo! Nossa, eu não sabia o que vinha depois a seguir. Então, eu já venho prometida para um casamento também, isso é importante frisar, né? Porque, onde é que veio morar? Veio fazer o quê? Eu vim prometida para um casamento. Então, aos 16 anos, culturalmente, essa tendência, até de forma coronealista na nossa aldeia, é que os nossos corpos, sejam oferecidos a outros homens já muito cedo, muito nova. Tá. E isso culturalmente foi se formando. Então, eu não vejo uma prima minha casar aos 20 e poucos anos com alguém que ela queria. Já era prometida para alguém. Então, comigo acontece a mesma coisa. A diferença é que eu não caso com alguém da aldeia, eu caso com alguém aqui de São Paulo. Rebelde. Isso foi uma rebeldia diante da sua aldeia? Não foi uma rebeldia, foi uma necessidade. Tá. Então, explica isso. Para quem não conhece o contexto da aldeia, os contextos da aldeia antigamente, elas eram extremamente sofridas. Nós éramos amplamente esquecidos pelo governo na época. Me lembro até quem era o presidente, que eu não quero comentar. Não, e até pela sua própria sociedade. Você concorda? Porque é uma coisa que nós, no território nacional, fica uma coisa assim, periférica, né? Distante, que eu não vejo. É muito romântico falar, é muito bonito e tudo mais, mas não se tem o contato, não se tem o respeito, não se tem a inclusão devida, né? O acolhimento. Justamente pela subalternização desses corpos, né? Quando o colonizador chega, ele separa, e aí esse conceito de raça começa a imperar e alguns corpos começam a ser colocados na margem. E nós éramos pessoas da margem. Então, nós ficamos afastados e as necessidades materiais eram muitas. A gente se virava, se ajudava, né, ali para ninguém passar nenhuma necessidade ou fome mesmo, propriamente dita. Mas as necessidades materiais eram muitas, era tudo muito precário, não tinha saneamento. A única coisa que nós fazíamos, eu lembro que a minha mãe falava, estude. É estudando que você consegue se estabelecer na vida. Então, tinha, assim, a ideia de que, você precisa ser gente. Então, olha só, já não nos considerávamos humanos ali. Né? Então, também é importante lembrar que indígena só foi considerado humano ali para a década de 20. Ali que começa um processo de humanização, porque nós nem alma, a partir da colonização, nós tínhamos. Então, era totalmente abandonado. E aí, eu vi nesse casamento também a possibilidade de uma ascensão, de sair daquele sofrimento, porque é sofrido. Era muito sofrido. Hoje, que bom que nós temos respaldo dos órgãos públicos, nós temos políticas públicas que melhoram as condições dos povos, né? Melhoram muito, mas na minha época não. Hoje também a gente tem mais voz, né? A gente consegue se posicionar, a gente tem diversos canais, então mídias sociais, então a gente consegue se mostrar, olha, eu também estou aqui, eu também existo, né? Eu não sou menor que você, né? Eu sou um igual com pensamentos diferentes. E como é difícil hoje na nossa sociedade, né, ter essa convivência respeitando as diferenças, né? As pessoas, elas querem moldar você, colocar você numa caixinha para você ser um igual.
E o diferente assusta, né? Demais. Então, para mim, o diferente, quando cheguei nessa cidade, me assustou completamente. Né? Eu tinha 16 anos, faziam 6 anos que a energia elétrica havia chegado na minha aldeia. Então, ver toda essa informação, seja visual, auditiva, sensorial, para mim foi um choque. Mas, ao mesmo tempo, foi um processo de adaptação, porque essa era a minha intenção. Eu queria desbravar o mundo, eu queria descobrir possibilidades. Experimentar, né? Experienciar esse outro mundo, Exato. que era muito, né, separado de vocês. Ana, e aí, uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, né? Como esse programa é um programa de transformação, e a sua história é uma história transformadora, fiquem aí, porque ela vai contar detalhes, gente, maravilhosos. O que eu gostaria que você contasse, né? Quando você descobriu que o seu servir, essa sua forma de lidar com a vida, porque a gente primeiro experiencia na gente, né? E ali você viu que o seu servir podia transformar e dar voz para a vida de outras pessoas que também passaram por isso. Muito importante contextualizar toda essa história. Isso, vai. Vocês vão perceber muito que eu contextualizo tudo. Gente, ela é maravilhosa e toda vez é uma aula, assim. Eu já tô aqui, ó, vou anotar umas coisinhas, pode falar. Então, 2004 eu chego nessa cidade. 2004 eu caso, 2004 eu engravido, 2004 eu tenho um filho. Nossa Senhora. Então, tudo em um ano, toda a minha vida se transforma em um ano. Toda a minha realidade, aquela que eu vivia na aldeia, é moldada. Então, começa por aí. O problema da cidade é a separação. Né? A gente chega numa sociedade amplamente diferente da nossa e nós vamos tentando nos encaixotar, nos encaixar para pertencer a esse lugar, para sofrer o mínimo que seja. E aí eu fui me afastando das minhas origens espirituais, né, das minhas origens ancestrais. Eu fui me afastando para tentar sobreviver a esse meio. Então, eu começo a trabalhar aos 17 anos, eu começo a ascender porque eu quero, sim, ter confortos materiais, que eu acho que é um direito de todos nós. E em 2012, passado-se aí muito tempo, eu entro num burnout por ter me afastado da minha espiritualidade, da minha ancestralidade, do meu povo. Eu vou muito pouco na aldeia nesses anos e nós que somos indígenas, é imprescindível sempre retornar para poder fazer essa reconexão. E eu não, fiquei muito tempo sem ir. Então, em 2012, eu chego no ápice dos problemas mentais, físicos, existenciais, quem sou eu, o que eu faço com tudo isso. E aí eu tenho uma crise depressiva muito forte, muito, muito, muito forte. E nessa crise depressiva eu tenho ali um pensamento suicida, tento, né, de alguma maneira ali acabar com aquela dor. Eu não falo tento morrer, porque eu acho que a gente tem medo de viver. E aí eu encontro, a partir de uma pessoa, que hoje é meu companheiro, as medicinas da floresta. As medicinas da floresta, que são medicinas indígenas, é importante frisar que são medicinas indígenas, que têm mais de 4.000 anos. E nessa medicina eu encontro a vontade de viver. Porque não adianta eu querer ajudar alguém naquele momento se eu mesma não estava sem nenhum pingo de vontade de exercer o propósito que é viver. Então, eu me encontro ali, eu passo por uma busca imensa de 6 anos, estudando a mim mesma. Eu falo, eu não quero saber do mundo, eu quero saber de mim. E aí me aprofundo imensamente. Vou tomar medicinas da floresta todo final de semana, aí sim eu encontro uma tribo, não é um aldeamento, mas pessoas diversas, porque tribo é isso, são pessoas diversas unidas com um propósito, né? Seja ele qualquer que for, divertimento, espiritualidade. Eu encontrei essa tribo lá em Mogi das Cruzes e vou mergulhando e vou descobrindo o mundo espiritual das outras pessoas. Antes disso, nessa busca, eu passei por N religiões. Eu fui budista, espiritista, cristã, todas nessa busca por me conhecer. Mas quando eu entro nas medicinas da floresta, um chamado interno, é isso que você é. Uma reconexão, né? Exato. Você com a sua essência. Com a essência, com a natureza.
enfim. Que foi tirada de você. Sim. Esse seu pico de burnout, essa sua depressão, quantas mulheres não adoecem também, né? Para caber na caixinha do outro. Então, a gente vai perdendo a nossa identidade. Perfeito. E é esse processo de adaptabilidade, né? Eu tento me adaptar para poder ser aceita. E anular quem você é. Exato. E o preconceito era muito grande. Então, é importante também frisar que quando eu não falo de ser indígena, eu não falo porque eu não quero falar. Eu falo porque eu deixo de falar que eu sou indígena porque o preconceito começa a existir. Uhum. Então, no começo eu falo, eu sou de uma aldeia indígena. Você é do mato. Você é selvagem. E aí, essas coisas eu não gostava de escutar. Sim. Então, eu parei. Sim, e até porque, como você estava fazendo uma força extrema para caber, aquilo vinha mostrar quem era você e ali você não queria ter esse papel porque você queria ser vista ou incluída. Eu sempre falo isso. Nós, todos os seres humanos, né? Nós estamos aqui para nos relacionar com o outro. Então, o que acontece? Nós buscamos, muitas vezes, dependendo da idade ainda, quando a gente é mais vulnerável, né? Da primeira infância até a segunda, você vai buscar a validação do outro. Na adolescência, você vai buscar a validação do outro. No jovem adulto, vai buscar a validação do outro. E se essas feridas não estão curadas, aquilo que o outro fala para você te adoece, que foi o que aconteceu com você. Exato. E eu não fazia ideia nem do que era autoconhecimento. Então, um terreno muito propício à doença mental. E nessa busca de 6 anos, eu fui estudar diversas coisas. E, claro, pegar aquilo que fazia sentido para mim. E aí eu retomo a minha origem, e aí eu retomo a minha história, e aí eu começo a contar, já sem medo, muito bem embasada, muito bem embasada, com a minha base bem fortalecida de quem eu era. E aí eu retomo a conexão com a minha aldeia, né? Vou todo ano nesse processo para poder estar lá com os meus encantados, com aquilo que eu acredito, com os meus pais que moram lá, né? É importante também dizer que minha família toda mora lá na aldeia. Então, sempre nesse processo de 6 anos de busca, fui todo ano se reconectar, né? Voltar para as suas origens, né? Exato. E se recarregar, que eu acho que é o mais importante. E aí você tem uma frase que é bem legal, que eu gosto, né? Quando a gente teve um bate-papo, que você aprendeu a dizer não sem medo da reprovação. E aí, quando foi isso? Nesse processo de 6 anos, passaram-se o tempo, fiquei mais 3 anos em outra casa, que me acolheu, que me amparou. E ali eu fui desenvolvendo as minhas habilidades basilares, que eu falo, né? Eu falo muito no OCA que a gente precisa sustentar quem a gente é. Uhum. Sustentar quem a gente é. E quem a gente é também um limitador do outro, né? Eu sou até o momento de encostar na sua pele. Uhum. A partir da sua pele é você, não sou eu. Assim são os outros. Você só é a partir do momento que encosta na minha pele, depois sou eu. Uhum. Então, eu comecei a entender que durante muito tempo, eu fui muito... Invadida, né? Então, é a palavra que me veio aqui, que reverberou. Demais, invadida demais. Um dos processos de ter saído da aldeia também são os abusos que aconteciam lá, né? A aldeia é aberta ao colonizador. Então, as crianças, as meninas, são campos que eles acreditam que podem ser propriedades, donos. Né? Exato. Então, eu fui muito invadida. E durante muito tempo, eu também me permiti ser. E aí, eu fui trabalhar esse processo de, não, eu não quero mais ser invadida. Eu não quero mais desrespeito. E como que eu faço isso? Eu preciso conflitar. E aí, quando eu falo de conflito, eu falo de tete a tete, não é de briga. É de dizer, eu não aceito mais que o teu comportamento invada a minha existência. Porque eu também sou sagrada. Porque nessa reconexão que eu faço, eu descubro que há sagrados em mim. Eu não preciso mais buscar o sagrado no outro. E não importa mais a aprovação dele, né? Não importa. Você está mais dona de si. Muito mais. Ai, gente, que lindo! E aí, nisso, você teve essa sua reconexão com quem você era, com quem você nasceu para ser. Eu também falo muito que todos nós temos dons divinos aí, né, sagrados, que todos nós, a gente tem uma função aqui nesse lugar, né?
E pra gente fazer essa corrente do bem, porque é um dar e receber. E aí, quando que você, nesse seu processo todo, você falou assim, não, eu vou dar voz para outras mulheres, eu vou ajudar outras mulheres também a dizerem não, não esperarem validação. Eu quero ser esse instrumento de transformação. Em 2020, eu e o meu companheiro, a gente adquire um espaço em Atibaia. Um espaço amplamente abandonado, que a gente ainda está buscando fundamentar ele bem, estruturar ele bem. E nesse movimento de tanto conhecimento, de 9 anos de estudos, de mim, das medicinas, dos comportamentos humanos, eu acredito que agora, depois de tudo que eu vivi, sair do poço, conseguir escalar, passo a passo, cair de novo, eu acredito que agora é possível poder contribuir para a melhora de outras pessoas. Então, começa com um coletivo. Então, eu começo a fazer coletivos nesse espaço para trazer essas pessoas para uma consciência um pouquinho mais ampliada, né? Respeitando, claro, a história de cada um. Mas eu tive tanta benesse com esses anos todos de aprofundamento, que eu acredito que as pessoas estão precisando sair desse frenesi das cidades, terem um tempo para si, numa mata ou em algum lugar mais silencioso, e irem se buscando. Ali naquele coletivo eu percebi que as mulheres, elas estavam muito carentes nos seus relacionamentos, elas estavam não realizadas nas suas vidas, né? Eu falei, poxa, eu trilhei esse caminho. Hoje, o meu maior efeito é ser grata por tudo que passei, né? Superei as dores, os abusos e toquei a vida. Então, eu acredito que nesse movimento eu consigo, a partir do que eu aprendi com a minha vida, com a minha experiência, é importante também dizer, eu consigo acolher essas mulheres que estão precisando trilhar, fazer essa travessia. E aí, as mulheres foram chegando e hoje nós somos aí uma comunidade, tanto de amigas, quanto de mulheres que me procuram mesmo para fazer uma travessia. Então, eu tenho um movimento chamado Travessia. Eu comecei assim, nossa, acho que toda mulher devia ser mestra de si mesma. Tá. Só que eu percebi que tem mulheres que não querem, e tá tudo bem elas fazerem a escolha de estarem dependentes de algumas pessoas. Tá tudo certo. Mas algumas querem viver esse processo de travessia, mudar. E elas... Quando eu vim para cá, eu acreditava que eu não tinha escolha de ter vindo. Eu achei que eu fui empurrada. Durante muito tempo eu me vitimizei. Minha mãe me enfiou no ônibus. Pobre de mim, coitada de mim. Mas eu tinha escolha. Só que eu não sabia que eu tinha escolha. Tá. E muitas mulheres, elas não sabem que têm escolha, que podem escolher uma vida diferente, um companheiro diferente, enfim, tudo, a vida que ela quer, que ela não precisa ser determinada. Eu não falo nem definida, porque a gente se define por muita coisa, mas a gente não deve ser determinada por alguém, por algo, por uma sociedade, por uma cultura. Porque isso oprime, né? Quando você vive dentro de um determinismo, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, tem que ser agir com aquela pessoa assim ou assado, o que acontece? A gente volta de novo para o começo. A gente começa a morrer um pedacinho, e cada dia um pouquinho. E se a gente não escuta, não faz essa conexão com o corpo, com o sentir, e isso que você trabalha, eu achei bárbaro, porque eu falo também muito disso, da gente entender a linguagem do corpo, entender as mensagens que ele está falando. Então, você ajudar essas mulheres a se ouvirem, a silenciar o externo, e ouvir o que está pulsando dentro, é muito impressionante. Porque é difícil, gente. É muito lindo falar e da boca para fora todo mundo acha, ai, não, isso é fácil. Só que, assim, na nossa vida clínica de atendimentos, de acompanhamentos, né? A gente percebe, e até muitas vezes a gente mesmo, quando a gente está tratando alguém que chegou pedindo ajuda, a gente se vê naquela situação, putz, eu também estava fazendo dessa forma e não tinha percebido, porque... eu arrumei um jeito de mentir para mim que eu já tinha mudado nisso. E uma coisa muito legal que eu acho que você traz no seu trabalho é que você junta todo esse seu conhecimento, né? Da aldeia, das tuas raízes. E aí, gente, ela mescla com neurociência.
Então, daí não tem como dar errado. Porque você está trazendo para a pessoa o sentir, que eu acho que assim é fundamental, a pessoa sentir quem ela é de verdade, não o que determinaram para ela, né? E aí você ainda traz para ela os motivos que fizeram ela achar que ela tinha que ser daquele jeito. E aí, gente, tem uma frase dela que eu busquei, porque ela fala sempre, eu busquei, tentei achar, mas eu vou falar do jeito que eu consegui. Sim. Porque, assim, ela junta isso dela da arquitetura e urbanismo e a parte de neurociência, mais toda essa essência dela. E ela faz um trabalho incrível, porque aí ela fala assim, que é para você habitar, veja se está certo, para você habitar o seu corpo como um território ou o seu corpo sendo um território? Seu corpo sendo um território. Explica tudo isso e conta como que você fez essa miscelânea de coisas, né? E daqui a pouco a gente vai falar dos resultados que você já alcançou. Mas eu quero saber como que você teve essa ideia brilhante. Eu falei assim, não, vou juntar isso com isso, com isso. Na minha cabeça, talvez eu não conseguiria tecer essa trama de uma maneira tão brilhante que nem que você fez. Conta. Que máximo. Eu gostei do terceira trama, porque é isso que a gente faz, né? Eu vi você sentada assim de índia ali com a sua roupinha na sua aldeia, fazendo um trabalho manual, fazendo alguma coisa maior. Outra questão é nós somos indígenas. É importante. E olha, pessoas indígenas. Tá, pessoas indígenas. E eu vi uma matéria agora, recentemente, que ainda fala o seguinte, né? Que a denominação indígena veio para também colocar como indigente. Não é verdade. Quando teve a colonização, né? Quando eles chegaram, o índio é que não tem Deus também. Depois eu quero que você me dê essa aula aí. Tá. E por isso que daí a gente traz, porque você entende, essas informações vão chegando e como a gente não tem ninguém próximo que veio realmente de uma aldeia, né, a pessoa que vive essa história na pele, né? A gente compra a ideia que é vendida por uma sociedade que quer cada vez nos afastar. Exato. Correto? Indígena é uma escolha nossa, índio foi a escolha de outro. Então, de novo, a gente saiu da caixinha que foi escolhida para nós. E aí a gente começou a ter voz. Então, indígena foi um lugar que é nativos da terra, né? Pessoas da terra. Tá. E índio foi uma confusão colonizadora. Por isso que a gente sempre frisa, né? Não sou índia, sou indígena. Índia vem como se fosse alguma coisa pejorativa. Hoje, sim. Hoje é pejorativo. E o indígena? É uma escolha nossa de sermos chamados dessa forma. Tá. Mais uma lição que a gente aprende. É que nem o nome pessoal, né? O nome pessoal da gente. Tá. Você precisa de um tempo para entender que você é a Angélica, eu sou a Ana. Tá. Imagine seus pais escolheram e você aceitou esse nome. Agora, imagine alguém chegar e chamar você de... Valéria. Você vai olhar e falar assim, não, eu não sou Valéria, meu nome é Angélica. Sim. Então, você se escolhe, você traz para si, é a mesma coisa. O índio, alguém disse que eu seria índia. Entendi. A gente escolheu ser indígena. Entendi. Por isso. Ai, gente, que lindo. Não? Então, e o quanto a gente, né, se abstém de tudo isso e não consegue trazer essa informação, né? E outra coisa muito importante é a ideia do indígena a partir do exótico. Todo mundo está adaptado com o indígena que usa um cocar e que o rosto pintado. Então, ele é fácil de identificar. Corpo desnudo. Exato. Quando é homem, né? Quando é mulher, infelizmente, os corpos são cobertos. Então, há indígena como eu, que se veste normalmente, que se veste de forma não indígena, que não vive pintada, que não usa cocar, a não ser em ocasiões muito, muito precisas, assim, que requiram mesmo um instrumento de poder, que é um cocar. Então, às vezes a gente está passando aqui na Paulista e tem indígena andando por aí. Só não está ornamentado. Então, isso é muito importante. A gente também sair do imaginário de que todo indígena é aquele uga-uga, do cocarzinho, né, da dancinha, várias brincadeiras que fazem comigo quando está muito quente. Já fez a dança da chuva hoje? Aí eu olho. Sim.
A pessoa, ela sempre vai trazer para o lado da margem, né? Exato. Da margem da sociedade. E hoje, os povos indígenas, eles estão inseridos, graças a Deus, né? Sendo vistos, incluídos. Eu venho do HC, né? Da área da saúde, tem médicos hoje também. Exato. Pode escolher e pode estar onde ele deseja estar, né? Ele não precisa ficar mais à margem da sociedade, escondido. Estamos ocupando os espaços, né? Que pertence. Exato. Aí, voltando à sua pergunta, que foi essa miscelânea, né? Isso. Nossa, primeiro eu fiz arquitetura e urbanismo. Né? Lembra sempre, eu queria ascender na vida. Então, eu escolhi uma profissão que acreditava ser a profissão que ia me colocar na ascensão. Tá. Eu só não imaginava, porque eu não tinha letramento. O importante de um indígena também, de um indígena, de uma pessoa negra, né, de pessoas pretas, é terem letramento racial. E eu não tinha. Então, eu não me identificava indígena na sociedade. Eu era uma pessoa na sociedade. Só que quando você vai abarcando profissões, tentando se estabelecer nesse mercado, Tá. você é barrado. Porque a sua origem começa a ser um limite. Nossa sociedade não foi feita para corpos dissidentes, para corpos indígenas, dentro de ascensões. Então, ali eu começo a perceber que vivemos numa situação patriarcal, numa sociedade extremamente machista, misógina e etc. E os meus sonhos são quebrados. Eu falo, poxa, eu não vou conseguir viver de arquitetura, já que é uma área extremamente de homem. Muito. E aí eu sou convidada também para representar o meu povo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Aquilo não dá certo, eu saio extremamente doente de novo, emocionalmente, porque é muita piada, é muita brincadeira chata. E aí eu paro, eu falo, não vou mais arquitetar. Eu vou fazer outra coisa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto de acolher. E aí eu tive a ideia de cursar filosofia. Então, eu sou graduanda de filosofia para entender. Eu também queria entender quem sou eu, o que é esse mundo, o que tudo isso me... O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E nisso eu descubro a neurociência. Tá. Falei, vou me adentrar, vou experimentar. E aí faço a minha primeira pós-graduação, me formo pela PUC do Paraná. E depois eu faço uma segunda pós-graduação, que é neurociência comportamental. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E ali, na pós-graduação, a gente estrutura um movimento que seja um movimento prático, pragmático. O que você pode contribuir com as mulheres? Qual o programa que você quer ter para ajudar um grupo específico da sociedade? E eu escolhi as mulheres e fiz todo o meu projeto baseado nisso. Porque eu fui descobrindo, com o passar do tempo, que nós não ascendemos, que nós não nos realizamos, porque a gente sente muito medo, muita culpa e muita vergonha. Então, eu fui nas bases desses sentimentos. Por que a gente sente tanto medo? E aí eu vou em mim. Por que eu sentia tanto medo? Por que eu tenho medo de subir num palco da vida? E aí, palco, eu digo todos os ambientes que a gente pode estar e deve estar. Ter voz, né? Exato. Quando a gente fala palco, é você ter voz. Poder se posicionar. Exato. E ali eu vou construindo. Eu falo, poxa vida, eu fiz arquitetura, compreendo ali de estrutura, de projeto e etc. Então, eu vou construir um projeto que eu possa beneficiar mulheres e passar essa experiência de como eu atravessei todos esses infernos, porque foram infernos, literalmente, e elas também poderem estar realizadas na vida. Então, aí eu me considero uma arquiteta da alma. E eu compreendi que a mulher, ela só consegue ser mestra de si quando ela retorna para o corpo-território. Porque nosso corpo é um território. Só que ele é nosso, ele pertence a nós. A mulher ainda está muito no processo de o corpo-território pertencer a um homem, a uma sociedade, a um capital. Então, enquanto ela não retornar e perceber que ela é dona dessa grande tecnologia, também falo lá no OCA, o corpo é a maior tecnologia ancestral que nós temos no planeta. Sim. E se a gente não colocar isso como um território, a gente não consegue fazer um bom jardim, não consegue fazer uma boa colheita. De amor mesmo, de amor próprio, de amor pelo outro, de empatia. E como é território, entender os seus limites. Exato.
Eu, Angélica, vou ter os meus limites. Ela, Ana, vai ter os limites dela. Nossa amiga Luana, que está aqui hoje de plateia, vai ter os limites dela. E tá tudo bem cada uma ter um limite diferente, né? E esse seu chamado, esse trabalho que você faz para esse resgate, eu acho que ele vem numa época onde tem muitas mulheres que foram caladas por anos e que julgam o corpo. Eu trabalho com emagrecimento. Todos os dias o que eu mais ouço são os julgamentos, e essas dores, elas reverberam, gritam, né? Muito mais do que a gordura localizada, é essa dor da alma, e você dá voz para isso é demais. Conta, então, agora, vamos falar do seu projeto. A Oca Florescer, porque é o florescer, que é maravilhoso. E também eu quero que você fale um pouco da Ana Ferreira na mentoria Travessia. Vamos lá, vamos falar. Vamos falar. O Oca Florescer é esse espaço que nós temos em Atibaia, é esse projeto bonito. Ele é além. Hoje eu compreendo o Oca Florescer além de um espaço físico. O Oca Florescer é um espaço de acolhimento. Seja onde for, o Oca vai estar. Então, Oca, porque vem das nossas moradas, né? Várias aldeias têm uma denominação diferente para moradas. Mas eu entendo ainda, porque, infelizmente, na colonização, meu povo, Pancararu, foi tirado dele a possibilidade de continuar falando a língua mãe, né? Então, nós não temos uma língua própria ainda. Estamos tentando reaver esse lugar. Então, foi tirado de nós. Então, a gente fala Oca. Oca é nosso lugar de habitar, né? Nossa casa. Esse espaço aqui pode ser uma oca, um lugar que acolhe, que me acolhe, que te acolhe. E também, eventualmente, pode curar. Essa conversa é uma oca, porque me acolhe e te acolhe, também pode te curar. E florescer, né? Porque é flor de jardim, de cultivo, e ser esse, ontologicamente, esse espectro de nós, o ser. Então, florescer o ser. É um projeto em que eu chamo, é um chamamento, né? Um lugar muito bonito na floresta, na floresta de Atibaia, ali, Mata Atlântica. Isso, na Mata Atlântica. Que tem, assim, as pessoas chegam lá e falam, nossa, eu me sinto em casa. Já chegam tirando os sapatos e já vão lá para a mata para poder se conectar. Delícia. Lá a gente faz trabalhos de vivências, também com as medicinas e sem as medicinas. Uma roda de partilha com fogueira, então a gente se reúne em roda, porque para nós o círculo é muito importante. Nós, indígenas, não somos as pessoas da linearidade, nós somos circulares. Não temos hierarquia predominante. Todo mundo é todo mundo. Você disse uma coisa no começo, que todo mundo é dotado de algum tipo de conhecimento. Para nós, Pancararu, cada ser humano tem uma ciência. Você tem sua ciência, a Lu tem a sua ciência, eu tenho a minha ciência. Esses dias eu ouvi uma frase que dá muito de encontro, né? Que a gente não... Uma pessoa, ninguém faz tudo para todo mundo. Mas todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Então, mesmo que seja um pouquinho da sua ciência, que seja a sua escuta, seu tempo, né? Sua fala, às vezes, ou só a sua presença, já é uma ciência. Então, o Oca Florescer é esse espaço de ciência, da gente poder trazer para as pessoas as suas potências, lembrar que elas têm suas ciências e suas sabedorias. Esse é um projeto que eu tenho muito orgulho de estar construindo, porque também não acredito que nada é finalizado. É um processo que está se construindo. Tudo é um organismo vivo, né, Para nós né? Para nós. Eu também acredito muito nisso. Eu acho que assim, é um organismo vivo e aí a gente vai mudando, vai transformando de acordo até com essas energias que vão chegando, né? Fala aí qual que é o arroba. É arroba... Oca Florescer. E, gente, tem umas vivências maravilhosas com mulheres, com homens também, porque lá é um lugar, né, de acolher. De acolher. É bárbaro. Eu ainda não conheço, mas vou conhecer, depois eu conto tudo. E me conta da mentoria Travessia com a Ana. A mentoria foi uma luta, um parto para tirar essa mentoria. Porque muita gente falava, Ana, principalmente a Luana. A Luana, gente, é maravilhosa. Depois vocês aguardem que ela vai fazer a foto no final. Eu falo que a Lu é minha maior incentivadora. E ela fala até hoje, mentoria, você tem que fazer mentoria.
Então, eu não quero me intitular terapeuta, nunca gostei desse nome. Justamente por um respeito à psicologia em si, né? Então, mas você, enquanto neurocientista sim. e estudando comportamento humano, você entra como uma ferramenta terapêutica. Aí sim. Aí eu fui desenvolver a neurociência para poder fazer essa aplicação, porque eu queria unir a ancestralidade com a ciência. Eu não gosto de uma coisa vaga e nem imperativista. Você tem que fazer assim. Não, a gente não tem que nada, porque a nossa história, às vezes, está tão cheia de pedras em cima que há coisas que você não consegue tirar dali. Precisa de um processo. E aí foi que eu desenvolvi a mentoria, travessia. Primeiro era mestras de si. Aí depois eu falei, não, vamos fazer travessia, porque a mulherada tem uma dificuldade de atravessar. Quer mudar, mas tem dificuldade de ir até lá. Então, eu desenvolvi um método, né, que vai fazendo um acompanhamento como se fosse uma mata. Primeiro a gente vai olhar o solo, esse território. Que solo? Como é que está esse solo? Está precisando de algum nutriente? Está precisando ser reconhecido? Depois do solo, a gente vai observar as raízes. Quais são as raízes que estão lá esquecidas, fincadas nesse solo? Dá para retirar, dá para ressignificar. E ali a gente vai construindo um tronco, né, observando os galhos. O que dá para podar? O que não, o que é possível crescer, quais são os galhos, quais são os nutrientes que eu preciso para essa árvore. E ali a gente vai montando uma copa, né, uma copa para essa mulher, para que ela tenha estrutura. Primeiro a raiz, é a estrutura de árvores. Sem árvores, a raiz não cresce, não floresce, não acontece nada. E ali a gente vai moldando para essa mulher um ecossistema que seja inerente àquele ser humano. Então, é tudo muito personalizado. Não é eu chamo de teorias universais. Não tem como teorias universais em corpos que são tão diferentes, apagados e diferentes. Exato. Então, a gente vai contextualizando toda a história. Eu quero entender como que essa pessoa foi criada, como ela viu a própria imagem sendo criada, como ela vê os pais, que são a nossa base, né, mais importante. Para alguns, para outros não. Então, a gente vai traçando. E aí, sim, a gente vai tecendo uma teia de afeto, uma teia de empatia, de escuta, porque, para mim, a escuta é imprescindível e importante. Porque eu só consigo entender essa mulher, só consigo me comunicar bem com ela na travessia quando eu escuto ela bem e com interesse. E hoje em dia é tão difícil, né? A gente ver nas relações interpessoais, no geral, quanto que é difícil ter uma pessoa que escuta de verdade, né? Ter a escutatória ativa mesmo. Tá ali para ouvir, não para já formular uma coisa ou já te julgar, ou não absorver aquilo que você traz e jogar, já devolver para você o que eu penso que tem que ser e da forma que eu penso que tem que ser, né? Hoje isso é uma qualidade, Ana, que eu acho, assim, ímpar, fundamental, porque não só as mulheres, mas toda a sociedade, a gente tem uma gama aí de pessoas, né, hoje com crise de ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Por quê? Porque ela não teve a pessoa certa para com quem ela contasse as suas histórias. Então, de repente, ela desagou aquela história em alguém que ela confiou, mas aquela pessoa devolveu muitos julgamentos ou padrões que ela deveria se encaixar, né? E aí isso faz com que ela se sinta ainda mais sozinha. Muitas vezes ela deixa de falar, né? Exatamente. É muito lindo isso, essa abertura que você dá. E esse processo dura quanto tempo, Ana? Nós começamos com uma caminhada de 6 meses. Tá. Né? Então, para mim, mentoria tem que ter começo, meio e fim. Né? Senão, aí vira uma terapia e aí já é um outro profissional. E eu acho importante também ter essa multidisciplinariedade. Né? Entendendo quais são as necessidades. A mentoria não dispensa um psicólogo. Uma terapia, né? Um psiquiatra, se precisar, né, no caso, que muita gente precisa, sim, entrar com alguma prescrição medicamentosa. Sim, a ferida é mais profunda. Exato. Olhar para aquilo dói muito. Então, às vezes, você
Vai, por isso que também tem que tomar muito cuidado com o profissional que você escolhe. Existem muitos profissionais que fazem mentoria, coach e tudo mais. Não estou discriminando. Mas tem gente que não está preparado. Ele é especialista naquilo ali, mas ele não está preparado. E daí, quando ele abre ali aquela ferida, quando ele toca naquela ferida, muitas vezes, aquela pessoa, ela sai dali mais machucada. E o processo dela, ao invés de evoluir para uma melhora, esse processo ele se reverte para uma piora e aí, de muitos casos, para doenças mais graves. Exato. Né? Então, é sempre importante deixar isso claro. Então, a gente começa ali com 6 meses. Algumas pessoas falam, eu quero continuar, gostei muito. Então, a gente vai até 1 ano. E 1 ano depois, aí a pessoa vai caminhar, porque eu penso que todo o ensino precisa experienciar a partir da prática. Você pode me ensinar aqui um monte de coisas sobre a sociedade não indígena. Mas se eu não for vivenciar isso sozinha, de algum modo, eu não vou aprender. Eu vou só ficar na teoria. Então, eu sou uma pessoa que não é... Eu amo teorias. Amo consideravelmente teorias. Mas eu acredito que toda a teoria precisa passar pela experiência humana, pela experiência do meu corpo, para aí sim se transformar em alguma coisa, em alguma prática, em alguma ação. E aí eu poder ensinar. Porque o que eu vejo, qual é o maior problema hoje da sociedade? Eu faço um curso de um final de semana, na segunda-feira eu já estou ali praticando, tentando... levar para outras pessoas aquele ensinamento. Mas você viveu primeiro a experiência? Experienciou, né? Você passou por isso? Porque um final de semana eu acho... É muito pouco, é muito pouco. raso. Exato. Então, eu sou muito do real. Outra coisa que na minha mentoria é importante dizer e frisar, mulherada, é que a gente vive o real. A gente sai um pouco da fantasia de quem eu acho que eu sou para quem eu sou de verdade. A primeira pergunta que eu falo para as mulheres é: quem você é? A resposta é assim: eu sou maravilhosa, ser humano divino, mas eu estou cansada porque eu sempre pratico o bem e ninguém me auxilia. Não, quero saber quem você é, não quem você pensa que é. Sim. Quem você é? Nasceu aonde? E quantas pessoas também, quando a gente faz essa pergunta, né? Ao invés dela falar quem é ela, né? O ser dela, o que ela traz? A profissão dela. Em primeiro lugar é a profissão. Sou esteticista, cosmetóloga, especialista em saúde integrativa. Aí vem um currículo, blá, 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 blá. E não, você não e nem você não sabe quem você é. Exato. Porque você está vivendo só o personagem, né? Então, isso é maravilhoso. A gente vai lá no fundo, porque você não é, você está profissional. Eu não sou neurocientista, eu estou, né? Eu estudei, estou neurocientista. Amanhã a gente pode escolher outra coisa. Hoje eu quero isso, hoje eu quero, sei lá, vender minhas joias na praia e minha arte na viver praia. da minha arte, Exato. eu adoro essa frase. Vou viver da minha arte. Exato. E uma coisa assim também que é muito bacana, né? E eu acho que qualquer mentoria que se preze, o dever dela é esse. É trazer a pessoa para a autorresponsabilidade. Ensinar quais são os caminhos. Porque caminhos, gente, existem diversos. Você vai escolher o que melhor representa você. Só que trazer... a mentoria de verdade, né? Ou a terapia também, em muitos casos, é você preparar aquela pessoa para que ela seja autorresponsável e vá para viver a vida dela, né, a serviço da vida, com presença de si, sabendo quem é. E tem muitas pessoas que mantêm aquela pessoa refém. Não, eu não vou soltar ela, e vai ficar aqui. E aí você fica dependente. E eu acho isso, eu sou contra esse tipo de perfil. Eu acho que é isso mesmo. Você tem que trazer a pessoa para a luz daquela situação, entregar para ela, né, meios para que ela possa resolver, mostrar até quais são os caminhos que ela possa seguir, mas a escolha é dela. E o caminhar é dela. Exato. Você falou de uma relação codependente, né? O terapeuta fica dependente daquela pessoa, a pessoa fica dependente. E aí? Vira uma simbiose, Exato. Ninguém ajuda mais ninguém ali, né? Exato. Então, para mim, por isso que tem começo, meio e fim. Então, 1 ano é o meu máximo. 1 ano a pessoa vai viver aquilo que conseguiu aprender, aquilo que conseguiu me ensinar também, porque é importante dizer que uma mentoria é uma via de mão dupla. Uma troca. Não tem a Ana aqui que sabe que... Não, tem você também que pode me trazer um tanto de coisa. A sua história também vai se entrelaçar com a minha história. Eu vou reviver e eu revivo nas minhas escutas muitos momentos da minha vida. Muitos. Eu falo, nossa, eu passei por isso. Olha, fulano
está passando pelo que eu passei. E ali eu posso auxiliar a partir desse lugar de De fala, vivência, né? vivência. Você experienciou aquilo Então, ali, né? eu falo que tem um filósofo muito importante para nós, que é o Nego Bispo, ele diz, né? A vida é um compartilhar. Né? Se as nossas relações são troca, a gente não gosta de falar que é uma troca. Então, compartilhar, a gente compartilha história, compartilha dores. Às vezes eu choro, na maioria das vezes. Eu choro junto, a pessoa está emotiva, a gente vai chorar junto. Sim. É o pegar na mão, né? Olhar para o indivíduo como um todo, né? Não fragmentado. Isso. Você já vai ter esse olhar acolhedor e inclusivo, porque tem todas as suas feridas que foram expostas, que você curou, trazendo mais segurança para essa pessoa que está buscando, né, um lugar. Porque todo mundo quer um lugar, gente, de voz, de fala, a gente quer ser visto, a gente quer ser respeitado, né? Não por nada, não porque eu sou melhor que você, não porque eu tenho tantas formações, por ser quem eu sou e ter o propósito de ser quem você nasceu para ser. Isso eu acho que é incrível. E aí eu quero que você fala, qual é a diferença entre propósito e intenção, Ana? Quando eu chego lá para você e eu falo, olha, Ana, eu tenho um propósito, meu propósito é esse. E aí você fala, isso aí acho que não tá com cara de propósito. Vamos lá. Intenção, ela está muito relacionada ao aqui e agora, nesse momento. Por exemplo, eu tinha a intenção de chegar aqui. Então, é uma ação premeditada de um objetivo sequencial. Então, eu tinha um objetivo de sair da minha casa e a intenção era de chegar aqui e fazer o podcast. Tá. Então, mesmo que assim seja, eu quero viajar ano que vem para a Itália. Isso é uma intenção? Eu tenho a intenção nesse momento, olha só, Tá. que a intenção tem muito a ver com o presente dentro do que eu penso, né? É muito importante eu dizer isso. É meu ponto de vista, vista do meu ponto. Tá. A intenção tem a ver com o momento de agora. Neste momento, eu tenho a intenção de viajar para a Itália. Tá. Então, o propósito já é alguma coisa muito mais profunda, muito mais existencial. Então, eu tenho a intenção de viajar, mas o meu propósito com essa viagem, qual que é? Tá. É me conhecer nessa viagem? É como dizem por aí, é trocar de roupa, da alma? Então, o propósito, ele é muito mais aprofundado. É uma ação muito mais a longo prazo e muito mais aprofundada. E o propósito, ele vai nortear as minhas intenções no agora. O meu comportamento no agora. Então, se eu tenho um propósito de fazer uma viagem transformacional, Tá. né? Então, eu vou ter pequenas intenções. Qual é? A intenção de me organizar financeiramente. Fazer o planejamento. Exato, fazer um planejamento. Então, a intenção é aqui e agora. Qual é a tua intenção aqui e agora? Tá. E meu propósito? O que eu vou construir a longo prazo? O que eu quero alcançar a longo prazo? E aí, isso vai moldando as minhas ações. Porque se eu tenho um propósito de auxiliar pessoas na vida, de melhorar... Isso que eu ia puxar para isso. Falei, quando a gente quer descobrir o nosso propósito, o propósito da minha carreira, porque hoje em dia também nós temos muitas mulheres que têm esse processo de transição de carreira, né? De transição de relacionamento. Eu tinha um perfil de relacionamento porque foi assim que eu fui ensinada, mas hoje, após os 40, eu descobri que não é o perfil que me atraía. Isso aqui era para agradar a minha família. Então, o propósito no relacionamento, o propósito na vida, o propósito na carreira. Isso. Vai nortear. O que você quer construir com isso? O propósito é uma construção. O que você quer construir com essa relação? Eu quero ser amada, eu quero amar, eu quero poder cuidar, ser cuidada. Esse é o meu propósito. Porque esse propósito não se esgota, a intenção se esgota. A intenção é agora. Então, eu tenho a intenção de pegar esse copo e tomar água porque meu corpo precisa ser nutrido. Daqui a pouco, eu tenho a intenção de comer. Então, as intenções mudam, mas o propósito, se bem delimitado, não muda. E aí, as relações que eu vou tendo com o passar da vida, elas vão contribuir para esse propósito. Então, se eu tenho um propósito bem fixado, eu vou escolher pessoas para caminhar comigo. Algumas pessoas não vão conseguir caminhar, porque a minha intenção
é aquele propósito. É agir em prol daquele propósito. Então, o propósito é como se fosse um alvo. Tá. E ele não... Eu falo que... Uma vez eu li um livro do Padre Fábio de Mello que dizia assim, nós somos rios que nunca chegarão ao mar. Eu não acredito que esse propósito se esgote. Porque nós somos seres muito voláteis no sentido de hoje eu quero muito fazer isso, né? Hoje eu quero demais auxiliar as pessoas. Vai ter um momento que eu vou me reclusar, vou ficar quieta. Hoje eu quero só ficar em paz. Só eu comigo mesmo. Né? E isso não faz parte de um propósito de melhorar alguém? Lógico que faz, porque se eu tenho um momento meu, um ano sabático, como é que eu volto? Com que bagagem eu volto? Então, o propósito, eu vejo que há um propósito na vida, um propósito universal, que é tete a tete, o humano, um cuidar do outro. O compartilhar. Né? Exato, compartilhar. Compartilhar respeito, compartilhar afeto. Esse é o Essa propósito. troca, né? O dar e receber na troca... Que eu falo muito isso, né? As relações, ela é uma eterna troca, seja amizade, seja casamento, seja o que for. E a gente precisa ter o equilíbrio de troca, né? Esse dar e receber, ele tem que estar ali em equilíbrio, para você não sufocar o outro, deixar o outro ser quem ele nasceu para ser, não querer transformar ninguém, porque ainda mais mulher que adora um controle, quer controlar o outro. Ana... Quero que você passe aí os seus arrobas, as pessoas que querem fazer essa travessia com você, as pessoas que querem encontrar você na Oca Florescer. Florescer ou florescer? Florescer. Florescer. Como que elas fazem? Onde elas podem te achar? Deixa o seu arroba, deixa o telefone de contato. Meu arroba pessoal é o Ana Ferreira Pancararu, ele ainda está em construção aí, tem muito movimento lá, tem tanto arquitetura, mas uma arquitetura diferente, né? Eu não sou projetista, não sou arquiteta de projeto, minha gente, é bom deixar claro. Eu sou uma arquiteta que dá oralidade, que nem meu povo é. A gente dialoga mundos possíveis. Então, Ana Ferreira Pancararu. E o meu projeto, que lá tem todas as vivências de desenvolvimento humano, que é o @Oca Florescer, que é um espaço mesmo físico que fica lá em Atibaia, e todos e todas são muito bem-vindos nessa construção. E eu quero dizer também, falando de propósito, que o propósito maior do Oca Florescer, da Ana Ferreira, é que cada pessoa encontre qual é o seu mundo possível, que se melhore primeiro para si, né? Melhore para si mesmo, para si mesma, para que a gente desenvolva um mundo com mais empatia, com mais compaixão, com mais acolhimento, com mais auxílio, porque eu não melhoro só para mim. Imagine eu sozinha no mundo, o alecrim dourado. Não dá, a gente é atravessado o tempo todo por pessoas. E o meu propósito, ele some quando eu trato alguém mal, quando eu desrespeito aquele ser humano. Então, o propósito de melhorar se vai. Então, que a nossa intenção seja de tratar todo mundo bem, que aí o propósito, ele de fato é consagrado e é sagrado. Ai, gente. Gente, não é maravilhoso isso? Ana, foi um prazer ter você aqui. Gente, maravilha. Vai lá conhecer, ela é incrível. E eu acho que tudo que a gente faz pra gente poder ter essa reconexão com o corpo, eu trago muito essa linguagem. Quando você se acolhe e se escolhe, tudo transforma na sua vida. Começa a transformação e você se transforma o seu entorno. Então, muito prazer em ter você aqui. A casa é sua, pode voltar com mais novidades. Um beijo, gente. Até o próximo Pode Transformar.